Essa empreendedora enxergou uma oportunidade enorme dentro do departamento de recursos humanos das empresas. Você sabia que fazer com que seu funcionário se sinta ouvido e valorizado faz com que sua empresa ganhe mais dinheiro? Pois é, enquanto diversas empresas olham para fora e valorizam apenas o bem-estar dos clientes, outras colocam o time junto com o cliente no centro e alcançam resultados fantásticos. E é por isso que a Pin People existe. Ajudar os RHs a atrair e reter as melhores pessoas para o seu time. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, a Isabela, que é cofundadora da Pin People. Isa, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer te receber aqui no Pode Sonhar. Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser super gostoso esse papo. Tenho certeza, Isa. E a gente sempre gosta de dar o pontapé aqui no Pode Sonhar, Isa, pedindo para os nossos convidados e convidadas resumirem de maneira verbal mesmo, numa espécie de elevator pitch, como funciona o negócio deles em poucas palavras. Então eu posso te convidar para descrever como você explicaria a Pin People? Lógico, vamos lá. A Pin People é uma plataforma de pesquisa para colaboradores e a gente tem um olhar de acompanhar a jornada completa de um colaborador na sua organização, desde o momento que ele entra até a hora da saída. Esses dados que a gente coleta, né, os nossos clientes têm acesso a essas informações, a gente é muito forte em analytics, usando ali inteligência artificial para interpretar esses resultados também e ajudar no final do dia com que a liderança e o RH tomem, né, decisões muito mais direcionadas por persona para melhorar a experiência do seu colaborador, consequentemente, né, mexer em métricas de sucesso ali do negócio. Muito da hora, muito da hora. São vários temas. O RH dentro das empresas é um universo. Eu acho que é indiscutível que é a área mais importante cuida das pessoas ali dentro. Então a gente vai, tem muito o que conversar diante desses temas. Isa, mas eu queria começar, acho que é a primeira empresa no Pode Sonhar que tem uma relação, uma HR Tech, né? Tipo, que tem a relação, atende especificamente os RHs. Eu queria que você descrevesse como que é um dia a dia típico no RH dentro de uma empresa. O que essa área costuma olhar dentro das organizações? Bom, eu acho que acho não, né? Eu tenho certeza que essa é a área que no final do dia cuida das pessoas, mas a empresa que melhor consegue fazer isso com a área de RH é aquela que consegue conectar, né, todos os processos de gente ao negócio. Né? Então, sim, o pilar é pessoas, né? Sempre sem as pessoas a gente não entrega um produto, a gente entrega um serviço, né? Então, obviamente, é fundamental, mas a área de gestão de pessoas, né? Ela tem um papel fundamental de compartilhar melhores práticas, de dar um pouco de direcionamento, de entender o que está funcionando numa área, numa outra área, de repente não está funcionando tão bem, né? Compartilhar entre elas ali, né? Fazer benchmark interno, que eu sou super a favor, mais do que benchmark externo, é importante, né? Saber como é que os nossos concorrentes, as outras empresas estão trabalhando, mas eu entendo que cada empresa tem a sua própria cultura, os seus próprios valores, o que funciona de repente no seu dia a dia não vai funcionar na outra empresa. Perfeito. Então, para mim a área de gestão de pessoas tem isso, né? Compartilhar melhores práticas, olhar um pouco o mercado e garantir que as pessoas ali estejam bem, né, focadas, com clareza do que é o seu papel, para conseguir, acho que, entregar maiores resultados para a organização como um todo. Legal, Isa, muito bacana. Isso é muito legal que você falou, e eu, estudando sobre a Pin People, vocês também têm essa veia muito bacana de estudos, assim, de o que tem de dados sobre isso, como que a gente pode tomar decisão com base nos insights que a gente tem a partir de estudos publicados e tal. E como que você avalia que é a importância de ter um colaborador engajado, feliz no seu ambiente de trabalho? Isso tem dados que mostram que isso gera aumento na produtividade das empresas, traz mais resultados? Com certeza, é muito difícil medir, né, no final do dia, quanto que, né, trabalhar a experiência do colaborador traz mais resultado, né? Mas tem uma grande discussão entre conectar o que a gente chama aqui de Employee Experience, né, o EX com o CX, né, com Customer Experience. Legal. Então, no final do dia, essas duas coisas estão super interligadas.
Eu tenho colaborador ali que trabalha só para receber o salário no final do mês, pode ter certeza que ele não está entregando o seu máximo. Se tiver um colaborador que está contribuindo na construção do seu negócio, está engajado, né? Ele está entendendo que o momento que ele está vivendo ali dentro da organização está fazendo sentido na sua vida, que ele está se sentindo desenvolvido, que ele tem potencial de crescimento, que ele se sente útil, né? Tudo isso vai fazer com que ele entregue muito mais. A consequência disso é você ter uma empresa, né? Seja ela de produto ou serviço, no final do dia você tem contato muitas vezes com o consumidor final. Né? Se você tem pessoas felizes, ela transmite isso, né? Ela atende melhor o seu cliente, cada colaborador, né, tem o poder de fidelizar ainda mais um cliente, esse cliente comprar de novo com você, não olhar para o lado e comprar da concorrência. Né? E outro ponto super importante que você trouxe aqui, falando, né, muito é importante de dados, né, nessa relação, a gente gosta de falar que se a gente não tem dados, vamos com a minha opinião. Né? Quem grita mais alto, quem tem o cargo mais alto. A partir do momento que você traz dados para uma discussão, você quebra isso. Né? Você dá a oportunidade de mostrar um outro lado, que às vezes a gente não tinha tanto conhecimento e não sabia que isso estava tão doído, tão dolorido para os colaboradores. E aí vem a reflexão do lado da organização de olhar para aquilo e falar: a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso? E se a gente for fazer, o que a gente vai fazer? Legal. E se a gente não for fazer, não tem problema, porque a gente não vai ser a melhor empresa para todo mundo. Né? Essa também tem que ser uma clareza. Né? A gente, como organização, tem que ter essa clareza. E se a gente não for fazer alguma coisa que está impactando a experiência do nosso colaborador, vamos ser transparentes em dar uma resposta. Né? E não deixar ele com uma expectativa, uma falsa expectativa que você um dia vai fazer. Então, quando a gente traz dados, né, e coloca ali no final do dia, quando a gente fala de experiência do colaborador, é colocar o colaborador no centro. É ouvir ele, dar a voz para ele, né? E o segundo passo, que é super importante, é o que a gente faz com tantos dados, tantas informações para, no final do dia, conectar isso com métricas de sucesso do teu negócio, né? Vender mais, gastar menos com turnover de colaborador, porque é um custo, fidelizar mais clientes. E aí por diante. Pô, é muito claro para mim isso que você falou, o quanto isso é evidente quando um colaborador tá feliz ali dentro e fala, pô, ninguém fala com tanta paixão, né? Se o cara tá feliz, se a pessoa tá contente, vendo propósito no que faz, ela vende aquilo de uma maneira muito melhor. Ela, pô, engaja e de uma maneira muito mais profunda com o trabalho também, né? Super. Acho que todo mundo, né, no final do dia, cada vez mais a gente fala também que a nossa vida pessoal se mistura com a vida profissional. E se a gente está desengajado, isso vai refletir na tua vida pessoal também, né? Você vai chegar em casa e vai falar mal do seu líder, dos seus colegas, da atividade que você está fazendo, isso contamina e no final do dia isso mexe, né, principalmente quando a gente fala ali de marca empregadora também. Né? Então, cada vez mais as empresas elas têm que ter uma preocupação genuína de falar o que estão falando sobre a minha marca, porque isso vai dificultar você contratar os seus maiores talentos, né? Então, os talentos estão por aí. Se você é uma marca mal falada, pode ter certeza que nenhum talento vai se candidatar para trabalhar na sua empresa. E você não vai conseguir reter os seus talentos. Ele vai, né, para outra organização. Então, e hoje, com a tecnologia, essas informações chegam muito mais rápidas para as pessoas, As pessoas se conversam. Se conectam por redes sociais, né? No LinkedIn, Glassdoor, né? Que você avalia. Então, todo mundo se prepara antes de entrar na sua empresa. Depois, quando você está lá, também, né? A gente fala, a gente convive com essas pessoas, a gente, poxa, o que está na parede acontece efetivamente na prática. Antigamente, acho que era mais difícil você acessar, você tinha que entrar na empresa e vivenciar. Hoje em dia, já antes você já reduz, então, a quantidade de candidatos você vai ter por vaga, você vai ter sempre um alto turnover, porque você pode falar o que você quiser, mas o que você entrega efetivamente é o que vai contar para a pessoa ficar. Total. Muito legal, muito bacana. Isa, eu queria entender como que você vê essa relação, a gente até falou no comecinho, sobre cultura e RH. O RH tem grande responsabilidade na implementação, divulgação da cultura de uma empresa. Como que se dá, que esse é um tema que está cada vez mais falado, né? Que teve um crescimento grande de cultura corporativa como um tópico de discussão nos últimos anos. E como que você vê qual a responsabilidade do RH desse departamento no meio disso tudo? Acho que o primeiro passo é o RH e as pessoas que estão hoje na empresa, né, terem clareza de qual que é a cultura, né, os valores e o propósito da sua organização. Quando a gente não tem isso muito claro, é muito difícil a gente trabalhar a cultura, porque a cultura, no final do dia, a gente trabalha no dia a dia, nos exemplos, né, e vem muito da liderança ter esse alinhamento
e conseguir compartilhar isso com os demais colaboradores. Então, o papel para mim do RH, primeiro, é ele conseguir entender ali e tangibilizar mais para todo mundo qual que é a cultura daquele ambiente. Não basta só, que nem eu trouxe ali, colocar na parede, né? Quais são os seus valores, enfim. Aquilo tem que acontecer na prática. Mas então ele tem que pegar o que talvez trazido ali pela alta liderança ou pelos fundadores, ou historicamente se é uma empresa que um dia foi fundada por alguém, hoje é uma empresa de executivos, não tem problema. O que continua permeando aquilo que é uma verdade dentro daquela organização? Então é uma empresa mais voltada para resultado, mais colaborativa, é uma empresa muito inovadora. Hoje, se a gente parar aqui para pensar de repente algumas marcas, não sei citar muitos nomes, mas quando a gente fala... Pode até citar. Pode citar, então claro, tá fica à bom, vontade. Então quando a gente... Vou perguntar para você, Miguel, vou te entrevistar aqui. Mas, se eu te perguntar, Miguel, me dá um exemplo de uma empresa inovadora para você, uma marca inovadora. Uma marca inovadora. Pô, tô pensando em Nubank agora. Perfeito. E aí todo mundo conhece já Nubank, enfim, inovou ali no setor financeiro. Antes, hoje é um banco, antes era acesso a crédito. Legal, bacana. Se eu parar e falar, Miguel, me traz uma empresa para você ter um jeito muito colaborativo, familiar. Tem alguma grande empresa que todo mundo talvez conheça. Netflix, perfeito. Foi essa? Não, pode ser, tem várias, né? Mas Netflix te passa isso. Né? Então, diferente, não te passa, poderia passar também inovação. Talvez para algumas pessoas passe inovação. Verdade. Ela trouxe inovação no seu mercado, total. Disruptou, mas hoje, talvez já consolidado e mais conhecido, o que está sendo destaque para você, Miguel, na empresa Netflix é colaboração, um ambiente mais familiar. Legal. Quando se você tivesse que escolher e trabalhar no Nubank ou no Netflix, qual que você escolheria hoje? Hoje? Boa pergunta. Eu acho que eu iria para Netflix hoje. Perfeito. E aí tem N razões que te fazem querer ir para o Netflix. Legal. Tá? E é isso que as pessoas hoje fazem quando elas vão decidir ir trabalhar numa organização, ficar numa organização. E quanto mais a marca conseguir ter clareza de quem ela é para fora, pode ter certeza que ela vai contratar melhores pessoas, vai conseguir trabalhar a retenção dessas pessoas, vão ser pessoas que vão estar mais fidelizadas por mais tempo na sua organização. Legal. E tem marcas que talvez a gente pense e fale, eu não sei exatamente o que ela é. É mais difícil contratar, pode ter certeza que essa marca sofre mais com essa marca empregadora, sofre mais para trabalhar a retenção, porque isso não está claro ainda. Então, esse primeiro passo de ter muita clareza é extremamente importante para o RH, e depois o papel do RH é garantir que as pessoas estejam vivenciando aquela cultura, que é o que ela quer passar. Legal. E se não tiver, vão ser os ruídos. E cada vez a gente pode revisitar os nossos valores, eles não são estáticos, eles são o norte, mas eles podem ser revisitados de tempos em tempos, conforme a tua estratégia como negócio, conforme o que a gente tem hoje de geração no mercado, o que as pessoas estão buscando, a gente tem que se adaptar também. Mas uma vez que a gente se adapte, trazer essa transparência, falar quem a gente é para fora, isso tudo vai diminuir ruído, vai fazer com que quem esteja lá queira estar lá, porque se conecta com a tua marca. Muito bacana, porque é uma forma também de se promover, atrair talentos, você se identifica, é uma maneira da marca se conectar com as pessoas, Pô, até eu consigo ver com clareza isso como uma forma da marca não só beneficiar os resultados, os colaboradores estão ali dentro, mas, todo mundo que está de fora vendo como a empresa se comporta e tal, e eu acho que essa transparência, como você falou, Isa, está cada vez mais chamando a atenção das pessoas. Elas querem saber se a empresa respeita os colaboradores, se é um lugar bacana de se trabalhar. E você acha, Isa, que essa é uma vantagem das marcas pequenas, que tem os fundadores estão ali dentro do negócio, sabe quais são os valores que estão ali dentro, eles são as próprias pessoas que tiraram da cabeça e fundaram um negócio. Porque às vezes a gente ouve por aí que o RH, vou olhar o RH quando tiver mais de 30 funcionários, sei lá, mas quando for uma empresa maior. Você acha que essa é uma coisa que as startups, pequenas empresas podem se beneficiar? Elas super podem se beneficiar. Eu sempre digo que a gente tem que ter muita clareza do que a gente tem para oferecer para o nosso colaborador. Então, quando a gente é pequeno, como organização em número de colaboradores, pelo menos, tem os pontos fortes de ser pequeno.
né? Você vai dar uma autonomia maior para as pessoas, você vai dar um espaço, né? Os colaboradores estiverem entrando, estão falando com os donos do negócio, né? Não tem uma cadeia ali hierárquica até chegar para eles. É muito dinâmico, agilidade, ela não é burocrática, né? Tem coisas que normalmente, né, startups assim acabam oferecendo. Pode ter suas diferenças? Pode, né? Depende também de quem é o dono daquela organização, porque uma empresa pequena, acho que a cultura e os valores tá muito conectado com o empreendedor, né? O fundador. Total. Não adianta, né? Então, se eu vou pegar um exemplo da Pin People, a Pin People no final do dia é uma empresa eu gosto de falar, familiar, né? Dos 4, né? Dos nossos ali 3 sócios fundadores, a gente tem o Caíto, que é o CTO, o Fred, que é o CEO, e eu, como sócios fundadores. Fred e eu somos casados. É natural que a gente entregue, né, para nossa empresa, até hoje, um ambiente um pouco mais familiar. Legal. Né, colaborativo, enfim, porque assim, é de onde a gente veio, né? O Caíto já tá com a gente também há um tempão, então já faz parte, né, do negócio. Eu brinco que o Caíto é o amante do Fred, né? Porque o relacionamento aqui tem produto né? O Fred cuida de SEO, mas olha muito para produto, e o CTO, então tudo caminha junto, eles são os amantes ali, e eu fico um pouco de lado nesse relacionamento. Mas é isso, é um ambiente que a gente cria, né? Um ambiente muito familiar, de troca, transparência. Não necessariamente todas as startups são assim. Eu tenho, né, vários amigos meus que são empreendedores, alguns super focados em meta, resultado, que vieram, por exemplo, antes de empreender, trabalhavam em banco. O que eles carregam, né, tá dentro deles, né? É aquilo. Eu não consigo ser assim, eu não vou ser assim. Mas cada um tem né, essa clareza. E é isso que a gente tem que deixar claro para quem vier trabalhar na PIN. Quem vier trabalhar na PIN, a gente preza muito pela experiência do colaborador, né? A gente tenta não ser, né, casa de ferreiro espeto de pau. Né? Então, a gente olha muito para a experiência. É isso que eu tenho para oferecer, mais do que, de repente, benefícios incríveis, que talvez grandes empresas possam oferecer melhor isso, né? Então, quando a gente tem muita clareza do que a gente tem de melhor, né, e o que a gente acredita, a gente coloca isso para fora e acaba atraindo pessoas que querem vivenciar isso, né, naquele momento de vida. Legal. Então, eu acho que é um pouco mais fácil, mas vale a reflexão. A gente começou, né, a fazer esse trabalho também de ter muito claro qual que é o nosso propósito, a nossa missão, os nossos valores, vou dizer, nos 2, 3 últimos anos. Né? Então, mas sempre permeava ali, mas colocar no papel, hoje a gente tem um time ali de 80 pessoas, já é necessário já a gente conseguir compartilhar e levar isso para a ponta, porque eu não consigo mais conversar com os 80 todos os dias. Enquanto a gente tem 10 pessoas, muitas vezes 10 pessoas eu falo todos os dias com as 10 pessoas. 80 você não fala mais, imagina com 1.000, 5.000, 10.000 colaboradores. Dias, né? Então o desafio só fica maior. Então quanto antes você começar a colocar no papel e a medir, né, e falar, poxa, a gente está realmente entregando isso? Ou perfeito. A gente não está entregando. Será que a gente não quer mais entregar isso? Será que isso morreu aqui? A gente está em outro momento? Então vamos redefinir, né, os nossos valores também, para não ficar vendendo o que a gente não é. Isso é muito bacana, Isa. Você já tocou algumas vezes que depende muito do momento, né, da empresa até. Assim, tipo, o quanto o colaborador às vezes pode estar num momento de vida diferente e aquela empresa chama atenção. Ou até revisitar os valores da empresa. Exato. Então isso é muito, muito legal, porque é um negócio mutável, não é uma ciência exata e permanente, né? E eu gosto de falar que é mutável para o colaborador também, né? Também. Então, a gente olha muitas personas e uma das coisas que a gente tem que entender, né, na jornada, primeiro, a jornada de um colaborador, ele está vivendo diferentes momentos dentro da organização. Então, eu posso olhar uma persona considerando, por exemplo, o novo colaborador que entrou na sua organização. Né, o novo tá ali há uma semana, 2 semanas, a jornada que ele está vivendo, o que ele está vivenciando é completamente diferente de quem já está há 3, 5 anos na sua empresa. Né, as razões pelas quais ele decidiu vir na sua empresa, ele está começando a entender se é aquilo mesmo, se não é. Então ele precisa de uma atenção diferente. Quem já está há 3, 5 anos na sua empresa, está buscando outras coisas. De repente está buscando uma promoção, uma movimentação, né? Ele quer, ele tem outros interesses, né? Tem esse olhar. E tem o olhar também do momento de vida de cada pessoa, que também é mutável, né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de, por exemplo, mulheres que voltam da licença maternidade. Elas já trabalhavam naquela empresa, elas muitas vezes no primeiro filho, vamos dizer assim, ela não era mãe, né? A dinâmica que ela tinha de trabalho era outra, né? O horário, a flexibilidade que ela tinha era outra. Ela foi lá, engravidou, sai de licença maternidade e volta. Ela é outra pessoa. O momento de vida é outro. A carga horária, o trabalho que ela tem é completamente diferente. A visão dela pode mudar completamente. Pode mudar.
E aí pode ser que aquela empresa não seja mais a melhor empresa para ela. Porque a empresa exige que você fique trabalhando até mais tarde, porque a dinâmica daquele modelo de negócio não tem oportunidade, às vezes, em outra área, não cabe mais na sua agenda. Né? E tá tudo bem. Desde você tenha clareza. Então a cultura não mudou da empresa, os valores não mudaram, mas na visão do colaborador, o momento de vida que ele tá passando hoje é diferente. Né? Então talvez ele não se encaixe mais, e aí ele vai sair. Né, naturalmente da empresa, não um exemplo, tá? Peguei ele de licença maternidade, não querendo que a pessoa depois volte e não queira trabalhar. Tem um monte de gente que vai continuar na empresa, a empresa super consegue atender aqueles horários. Vou pegar a Pinha até como exemplo. Pessoas saem de licença maternidade e voltam. Poxa, se antes aquele time tinha uma reunião às 6 horas da tarde e tava tudo bem para todo mundo antes, agora de repente podemos mudar para as 3 da tarde, porque às 6 é o horário que você busca seu filho na creche, ou que você tá dando jantar, você vai colocar ele para dormir. Né? Então não adianta o horário dessa reunião. Sim. É possível. Tem negócio que isso é possível ser feito, tem negócio que não é possível. Né? E aí a gente vai entender juntos, entendendo, né, como é que a gente encaixa o momento de vida dessa pessoa, ou, né, infelizmente não vai dar certo aqui, eu quero que você seja feliz, eu tô vendo que isso tá te incomodando, não faz mais sentido. Muito também legal. Faz parte. Muito bacana, muito legal o cuidado que vocês têm, Zé. Pô, os empreendedores aqui, a gente conversa no Podstart, sempre olham com muito carinho, assim, tem que ouvir o cliente também, tá certo, tem que ouvir o cliente, mas às vezes deixa de lado ouvir o colaborador, interno, né? Cliente interno. Então, pô, vamos continuar batendo esse papo. Eu acho que tem uma dúvida muito legal que vai ser muito bacana ouvir sua perspectiva, mas antes eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360. Deixa o episódio rolando aí, mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. Isa, a gente está falando sobre como é mutável as coisas, a perspectiva do colaborador e o quanto as empresas têm que voltar a atenção para ouvir eles e adaptar esses momentos, porque as pessoas mudam e é muito importante garantir o bem-estar dele ali dentro. E eu queria, Isa, que você contasse um pouco qual que você... Está muito na moda, assim, a gente até já recebeu algumas empresas aqui no Pode Sonhar que ganharam o certificado Great Place to Work. E aí a gente falou, estudando sobre a Pin People, vamos entender da Isa o que ela entende que é um Great Place to Work e qual que é a diferença para um Shitty Place to Work, para um lugar que não é tão bom assim trabalhar. O que você diria que são essas diferenças, Isa? O que é uma boa empresa para mim, Isabela, não pode ser, né, para você, Miguel, uma boa empresa. Tá? Imaginei que você ia Isso é super importante a gente ter essa clareza. Por isso que eu brinco que o jardim do vizinho sempre parece mais verde do que o nosso, mas não necessariamente ele é bom para você, tá? Então acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, mas obviamente tem coisas que da grande parte da sociedade as pessoas não gostam de um ambiente de trabalho, né? Exemplo, trabalhar muito todos os dias de forma exaustiva, não ser reconhecido e não ter de repente um momento que a gente precisa falar: calma, agora eu preciso respirar, né? Eu preciso descansar. Então, ser 24/7 por muito tempo. Então, acho que são duas coisas. Não ser reconhecido é uma coisa que as pessoas não gostam. Perfeito. O outro é trabalhar de forma exaustiva sem conseguir ter em algum momento uma visibilidade de pausa. E aí pode ser, né? Tem diferentes modelos de negócio aí, né? Eu tenho, às vezes, projetos que eu vou por 2, 3, 4 meses trabalhar intensamente 24/7. Porque o negócio exige. Né? Quando ele exige, eu entendo e eu sei que tem um prazo para acabar, né? Tá claro. Agora, se eu tô dentro de uma organização que não teria necessidade de ser um trabalho de 24/7, ou que aquele prazo tá se prorrogando por muito tempo, né? A gente errou e ninguém tá ali com cuidado para cuidar da gente, tem alguma coisa de errado, a gente não quer ficar trabalhando, né? Nesse ambiente. Então é muito fácil falar em ambientes que as pessoas não gostam, né? Que não são reconhecidas, que não tem uma remuneração justa, que não dá espaço para grupos minoritários, por exemplo, crescerem, se desenvolverem, que ninguém está olhando para isso, são ambientes cada vez mais, né, acho que ignorados ali pela própria sociedade. Fazer as coisas do jeito certo, né, então sem buscar atalhos. Então acho que tem coisas que algumas empresas acabam passando, tem algumas empresas que percebem e falam, opa,
precisamos mudar, né? E tem outras empresas que continuam levando aquilo e não vai ser uma boa empresa para ninguém, tá? Então, sempre vão ter, assim como a gente brinca não, né? Fala que tem o empreendedor da oportunidade e da necessidade. Eu também tenho o colaborador da necessidade, quem tem que ganhar um salário ali que vai se sujeitar a muitas coisas, né? Infelizmente. Mas acho que cada vez mais, com a transparência, com esse acesso, fácil acesso de informação, isso está acabando. Né? Então, acho que é muito mais fácil falar das shitty companies. Perfeito. E as great companies depende, né, do que você está buscando. Perfeito. Muito legal, muito bacana, Isa. E eu queria também entender, Isa, como que você decidiu fundar a Pin People? Assim, você falou que empreende junto com o seu marido também. E como que foi? Foi um insight que vocês tiveram juntos lá atrás? Como que vocês enxergaram essa oportunidade? Vamos lá, acho que eu sempre, eu gosto de falar que eu sempre tive o sonho de empreender, mas não necessariamente é uma verdade, assim, porque enquanto eu estava na faculdade, eu venho já de uma família empreendedora e uma curiosidade é que eu sou a 4ª geração da minha família empreendedora, onde marido e mulher trabalham juntos. É mesmo? Então parece que é algo meio que, né, um imã ali, né? Outra alguém que queira trabalhar com você, enfim. Então, hoje olhando para trás, eu falo, nossa, curioso isso. Mas quando eu estava na faculdade, até pela experiência de vir de uma família empreendedora, de um negócio mais familiar, né, um conhecido, multinacional, enfim, eu tinha o sonho de trabalhar em multinacional. Né? Então, enquanto estudando na faculdade, eu procurei, falei, não, vou fazer, eu já trabalhava com meu pai, eu sempre gostei muito de trabalhar, muito mais do que estudar, então não sou um perfil acadêmico, de estudo, eu gosto de aprender na prática, sempre foi, e por isso que eu comecei, acho que, a trabalhar cedo, porque eu gostava da dinâmica de empresa. Mas, trabalhando numa empresa familiar, que eu tinha que fazer até o trabalho ali de office woman, né, vou falar assim, então ir no banco, né, há 20 anos atrás, levar cheque, tá, então tem várias coisinhas assim que você fala, nossa, coisa antiga, e eu ficava questionando, tipo, sem software, sem sistemas, né, um negócio muito ainda antiquado. Eu olhava para aquele negócio do meu pai e falava, não, eu quero trabalhar multinacional deve tudo funcionar, aquele glamour, né, ser expatriado, ter experiências fora, enfim. Então chegou uma hora que eu falei, não, eu vou me candidatar aqui em 5 marcas que eu admiro e que eu quero trabalhar, e gostava já de RH, o Fred brinca que eu gosto de tudo que é livro de autoajuda, enfim, então eu gostava de RH, escolhi RH como a área que eu queria trabalhar. Selecionei 5 empresas e falei, dessas 5, a que eu for aprovada primeiro é a que eu vou falar sim. Né? Se as outras também falarem, eu vou ter que falar não, porque eu já aceitei uma que eu quero muito. Então eu sempre também tivesse essa preocupação de buscar empresas nas quais eu acreditasse na cultura, nos seus valores, acho que isso já estava dentro de mim. E acabei indo trabalhar numa multinacional, que foi a Whirlpool, que é dona da Brastemp, da Consul, em RH. Sim. Fiquei ali 1 ano, uma super escola, super experiência. Tem muito do glamour de multinacional, mas no final do dia eu falava, gente, quanta burocracia, né? Entendi. E eu, obviamente, era estagiária e tinha muito conhecimento do meu, né, do limite, né, da onde eu poderia ter de acesso de informação, enfim. Mas eu sentia muita falta de conexão com o negócio, né, na ponta. Então, o RH é uma área, né, digamos, ainda em muitas organizações como o back-office, mesmo na Whirlpool, já era uma área super para frente, já tinha um conceito, tinha acabado, né, de nascer ali em 2008, 2007, o conceito de business partner, então uma área de gente muito conectada a negócio, que era onde eu trabalhava. Mas mesmo assim eu sentia falta do, puxa, quero saber mais da ponta, o que está acontecendo, enfim. Entendi. E acabei que eu conheci, falei, não, vou sair daqui, é muita burocracia, muito restrito, eu quero mais. E eu conheci a Endeavor, fui para a Endeavor, fiquei na Endeavor 4 anos. 5 anos, acho que na Endeavor, contato com vários empreendedores de alto impacto, vários mentores são exemplos para mim até hoje. E acho que ali, aquela veia mais empreendedora que já vinha da minha família, acendeu ainda mais. E aí eu saí da Endeavor sem saber o que eu ia fazer, mas com o objetivo de empreender na área de RH com tecnologia. Já sabia, já tinha essa clareza. Eu tinha clareza que era usando tecnologia na área de recursos humanos, que eu sabia que era uma área que tinha pouca tecnologia. Isso foi em que ano? Processos. Isso foi em 2014, 2015. E aí eu fiquei 4 meses conversando com o mercado, conversando com a rede de mentores que eu tinha adquirido na Endeavor. Então, assim, a rede de relacionamento é tudo na vida. Conversando com empresas, enfim. Até que a gente teve uma ideia, eu conversando com o mercado, até então eu estava sozinha. No início da PIN tinha uma outra sócia que eu tinha conhecido, inclusive, na Endeavor.
acabou começando a empreender comigo na frente de matching de fit cultural, que era um problema que a gente queria resolver. A gente contrata pela competência técnica. Mudou, então. Mudou, a gente pivotou. Perfeito. Né? Então, a gente começou com matching de fit cultural, vendendo para recrutamento e seleção. Legal. E em 2018, finalzinho de 2018, aí já a minha sócia tinha começado comigo, não estava mais com a PIN, entendeu que empreender não era muito, né, o que ela queria. O Fred, eu brinco, estava sempre comigo, né? Então a gente já estava junto, a gente era recém-casados, então ele já estava, mas ele tem outro negócio dele, mas sempre ajudando. Quando foi ali 2016, eu buscando outro sócio por meio de mentores, todo mundo falou, mas e o Fred? Por que não o Fred? Por que não o Fred? A gente falou, opa, tá aí, né? Por que não? Né? E ele já tá super envolvido, né? Já era praticamente um mentor ali dentro da PIN. Acabou se juntando. Depois a gente encontrou o Caíto CTO, passaram alguns que acabaram não dando certo. Que legal. Super na jornada. Em 2018 a gente pivota o nosso negócio. É um momento, acho que, super importante da PIN. Muito difícil, né? Você abrir mão do que você estava fazendo. Tinha geração de receita, mas que a gente entendia que ou a gente ia ter que dar um passo que não era o que a gente queria, no sentido de modelo de negócio e crescer, ampliar o que a gente fazia para outras frentes. E que a gente não queria. A gente queria sempre ter um negócio que no final do dia impactasse o colaborador, né? E aí a gente começou a estudar esse mundo de UX, viu que nosso produto já tinha um pezinho em UX, mesmo no fit cultural, a gente acompanhava o primeiro ano de todo mundo que tinha sido contratado, gerando insights para a empresa. Legal. E a gente expandiu isso para a jornada inteira. E aí em 2019 a gente se posiciona como plataforma de Employee Experience. E aí acho que foi ótimo, difícil, mas hoje acho que é uma mudança muito legal. Certa. Muito legal, Isa, muito bacana. E hoje vocês já estão com quantos clientes assim? A gente tem mais de 100 clientes. O nosso foco são grandes organizações, enterprise. Então eu foco, né, todo o meu comercial em vender para empresas com mais de 500 colaboradores, preferencialmente. Tem clientes menores? Tem, são exceções. Mas nosso foco, a gente criou todo um produto que sabe atender muito bem a grande empresa. Legal. Então, realmente empresas com mais de 1.000 colaboradores, 10.000 colaboradores, a gente tem cliente com 90.000 colaboradores. Que da hora. É o modelo que a gente sabe, a gente criou uma plataforma que suporta, né, esse perfil de empresa e um atendimento também que é mais adequado para atender a grande empresa. Bacana, bacana. Muito legal também esse processo. Eu acho que a gente está caminhando para uma dinâmica aqui do Pode Sonhar de vendas. E eu estive a oportunidade de ter uma aula na faculdade de ABM, de Account Based Marketing. E é muito legal essa estratégia de venda. Pô, foi um assunto que mega me despertou interesse, assim, vendas para as grandes corporações. Super difícil fazer ABM, tá? A gente na PIN ainda não... A gente testou, assim, vou dizer que a gente pivotou, mas ainda sem muito sucesso, tá? Acho que a gente tem que aprimorar mais. Mas para Enterprise funciona muito bem. A gente tem algumas outras estratégias também para vender para Enterprise, então muita indicação, mas eventos de relacionamento, que é o que a gente foca. Então, pequenos jantares, com speaker ali, convidado especial, para fazer relacionamento, se aproximar, gerar valor. E aí vender, né? No segundo passo. Que é quase tipo assim, é um namoro, assim. É um namoro, mostrar que, né, o que a gente vende com olhar... Eu posso vender o básico, que seria empresas... Praticamente todas as grandes empresas fazem pesquisa de clima. Pronto. A PIN pode ser, né, o seu fornecedor de pesquisa de clima. Tão simples, é a porta de entrada. Quanto isso. Faço pesquisa de clima? Faço. De um modo diferente, mais inovador, mais tecnológico, mais ágil do que as empresas tradicionais. Esse é o nosso valor, por isso que a gente ganha, né, vários contratos na entrada. Mas esse olhar de jornada, de ponta a ponta, de experiência do colaborador é novo. Então eu preciso entrar ali mostrando que, né, eu brinco, não, eu falo que todo nosso vendedor ele é um consultor também. Ele tem que gerar valor, né? Toda conversa que eu faço numa venda, o meu lead tem que ter aprendido alguma coisa. Aí sim foi uma boa reunião. E tem tanta coisa nova que ele não conhece, porque normalmente são empresas grandes, são empresas mais tradicionais, que ainda estão na pesquisa de clima. Como é que eu levo ele para esse olhar de experiência? Né? Então, como é que eu provoco ele nesse sentido? Então, é uma arte, vou dizer que a gente já é especialista nisso, mas é uma venda completamente diferente do que para SMB. Né? Completamente diferente.
Então a gente mas tá bem muito focado em bacana. grande. Legal isso. E agora estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, turma, no qual a gente desafia nossos convidados e convidadas a vender um objeto inusitado aqui, bastante inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente troca a caneta, isso. E o objeto da vez aqui, vou pegar... Oh, que medo. É uma enciclopédia, é um capítulo de uma enciclopédia, é isso, amigos? É isso? Da letra L a M. Qual que é essa enciclopédia, amigos? É uma Barça. Relíquia, hein? Nossa, é um clássico. Uma Wikipédia em papel. Wikipédia em papel, pô. Muito bom, muito bom. Enquanto isso, você vai pensando isso. Pô, você tá vendo? Você tá Eu preciso te acostumado. vender a Barça, é isso? Pode ser para mim ou para audiência, ou como você pensaria em criar uma estratégia de vendas para eles. Enquanto isso, eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz e levar informação para mais jovens empreendedores. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio, no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, vai ter um link de um formulário, nosso e-mail também. Nós vamos ficar muito felizes em bater um papo com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. Boa, Miguel. Boa, Bonita, Isa. né? Muito bonita, muito bonita. Bonita. Miguel, sabe pra que serve a Barça? Tenho uma noção, mas confesso que eu não fui muito familiarizado, assim. Não é da tua geração. Não é muito da minha geração. Nem da minha, viu? Tô brincando, da minha ainda foi. Eu Foi lembro, isso? foi, acredita? Eu peguei na escola esse negócio de internet, bombou em 94, sei lá, talvez 95, Pode ainda ser. Internet de escada, né? Eu também nem sei, não me lembro. Então antes. Mas pegou um pouquinho. Pouquinho, mas isso aqui hoje vale muito dinheiro, né? Quanto você pagaria por isso aqui? Da letra L a M, deixa eu precificar, deixar lá em casa, em cima de uma mesa, assim, é um item clássico. Eu diria que eu pagaria ali entre 200 e 300 reais. Tá bom. Tá bom? Tá bom, mas eu não vou te vender ainda não, porque eu acho que você pode pagar mais. Você pode pagar mais. Vamos dizer que amanhã a gente vai ter, né, uma queda da internet. Assim, putz, acabou. Não vai funcionar Google, ChatGPT. Acabou. Amanhã, só amanhã. Mas é amanhã que vocês aqui no Pode Sonhar, né, vocês vão entrevistar uma pessoa, um ícone, né? E você precisa se preparar para ele. Você vai entrevistar o Meiji. Meiji, você sabe quem é Meiji? Não sei. Não sabe? Tá, você vai ter que estudar, né? Então, Vou ter que estudar. Meiji, você vai ter que estudar. Amanhã você vai gravar o podcast aqui. Então, tudo bem. Eu tenho a resposta de quem é Meiji, você quer? Vou precisar, não tem opção. Muito bom. Então, tá bom. E ó, isso aí é um problema factível, né? Pode acontecer. Teve o apagão aí esses dias, ontem, hoje. Então, cuidado, vai que, né? Vamos dizer que vai acontecer amanhã, mas você tem que entrevistar Meiji. Então, Meiji, mas tudo bem, eu resolvo o seu problema, mas custa R$1.000, tá bom? R$1.000. R$1.000. Mas o retorno no podcast vai te dar pelo menos muito mais do que R$1.000. Então você paga rapidinho. ROI disso é um investimento. Né? Fechou, então você topa? Vou aceitar isso. Pô, muito bom. Foi muito top. Mandou bem. Pô. Moleza, foi moleza. Vamos ver o que tá marcado aqui. Eu pensei, mas daí eu falei, putz, será que é uma dica? Mas será? Eu fiquei na dúvida se era uma dica. E era ou não? Não sei. Aí eu bati o olho, eu não entendi a dica, eu parti para outra estratégia. República da Lituânia. Também poderia ser. Poderia ser. Eu acho que você conseguiria fazer uma venda com cada uma das páginas aqui. Teve muita facilidade. E a gente gosta de passar esse desafio para quem está nos assistindo no Pode Sonhar. Então, se a turma acredita que consegue vender essa enciclopédia Barça aqui melhor que a Isa, manda uma DM para a gente aqui no Pode Sonhar PDC, lá no nosso Instagram, que a gente vai ler a melhor resposta em um episódio adiante. Eu te mando, Isa. Combinadíssimo. Você dá um feedback também. Não, se a pessoa for ganhar mais, eu até contrato para PIN, né? Aí, vendas, a gente está sempre contratando. Tá certo, tá certo. Isa, eu queria também, agora voltando para o tema do nosso episódio, entender, dentro de EX,
tem vários temas, tem várias verticais super importantes para um negócio. Eu queria que você explicasse, assim, talvez as 3 principais que você acha que mais relevantes, assim, que os clientes da PIN mais relatam, pô, isso aqui gerou valor demais para a gente, e se você acha que uma empresa pequena já consegue incorporar isso nas organizações. Super, qualquer empresa consegue incorporar, desde você tenha, né, um colaborador, você já pode trabalhar o UX, tá? E de formas diferentes, né? Usando um software que nem o da Pin People, usando o básico que eu falo, que é a conversa, né? É ouvir. Ou usando plataformas gratuitas de pesquisas, né? SurveyMonkey, Google Forms, enfim, para te dar, quando você já tem um grupo ali um pouquinho maior de colaboradores, você precisa pegar mais dados, né? E conversar, não necessariamente as pessoas vão ser tão transparentes, porque elas têm vergonha, medo, então você parte para algumas outras soluções com a tecnologia. Então qualquer empresa hoje já pode trabalhar o UX, e aí quando eu falo trabalhar o UX, o que é no final do dia, né? Qual que é o que é Employee Experience, né? É tudo que os colaboradores estão ouvindo, vivendo, compartilhando no dia a dia dele dentro da sua organização. Do lado da empresa, quando eu olho para o UX, é colocar o colaborador no centro. O que isso significa? É não construir processos para ele, mas sim com ele, né? Então, a empresa, ela tem de um lado as suas expectativas, as suas necessidades, né? Como organização, que é onde está como é que é a sua cultura, né? Os seus valores, o como eu faço isso, o que eu preciso fazer para o colaborador. Do outro lado, eu tenho o colaborador com as necessidades dele também, né? Ele tem o seu propósito, ele está buscando, ele gostaria de ser cuidado de uma determinada forma. Quando a gente pega esses 2 círculos, como se fossem 2 círculos, organização e colaborador, e consegue aumentar a intersecção entre eles, é que eu estou fazendo um bom UX, porque eu estou colocando o colaborador no centro e criando processos que sejam bons para, né, ele no final do dia, mas com ele. E depois tem o desafio de como a gente mantém isso ao longo da sua jornada, né? Tem também, enquanto eu já estou há mais tempo na empresa, no momento da saída, que a gente gosta de chamar de offboarding, né? Que é como eu tô desembarcando, não necessariamente deixando aquilo para sempre, né? Hoje eu estou desembarcando, mas pode ser que um dia no onboarding eu embarque novamente nessa. Mas é um momento super desconfortável, né? Seja no momento do desligamento voluntário ou involuntário. Uma das partes está sofrendo, sempre. Né? Eu falo que é duro demitir, super. Difícil. É muito difícil. Obviamente é mais difícil ainda para quem tá recebendo essa informação, ainda mais se o processo não foi bem conduzido, se ele não esperava. Também entendo, né? Mas, por outro lado, quando um colaborador deixa voluntariamente a minha empresa, dói. Assim, você fala, gente, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou dar conta? Poxa, o que eu fiz de errado? Dói também. Então, sempre tem uma parte sofrendo. Então, também é uma oportunidade ali da gente conduzir esse processo de uma forma mais humanizada, com maior cuidado. Então, até no momento da saída, né, o UX é importante. Legal. Muito bacana isso. Isso é, claro, assim, igual você falou, em qualquer tamanho de organização, você já sente isso acontecendo, esses desafios surgem e você tem que lidar com eles. Então, se você começa a pensar desde o dia 0, no cuidado que você vai ter em UX e tal, isso transforma a história da organização. E Isa, a gente viu estudando sobre a Pin People também que vocês olham para um carinho muito grande, para um tema que também está cada vez ganhando mais importância, a importância merecida que tem, que é a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Eu queria que você desse sua perspectiva como empreendedora e também conhecendo o mercado, os RHs pelo Brasil, de qual a importância das empresas de olharem para a diversidade e o que vocês acreditam que isso traz de valor dentro da organização, que eu vi que vocês têm vários estudos também analisando os dados do valor que isso traz para as empresas. Boa. É um ótimo ponto. A gente começou a olhar, na verdade, até a pedido dos nossos clientes, a gente escuta muito dos nossos clientes, né? Começou a ter um lado muito da provocação deles, eu posso aplicar uma pesquisa censo? Né? Deixa eu aplicar uma pesquisa censo, a gente começou a entender por que você quer aplicar. Eu acho que tem maturidade de empresas diferentes, né? Eu tenho a empresa que está surfando uma onda e falando, eu preciso entender qual que é a minha diversidade interna aqui de cor, religião, orientação sexual, quer que seja, e para por aí. Ela precisa ter só uma foto. Sim. E eu tenho empresas já mais maduras no tema, que eu preciso ter essa foto para entender
quais são os grupos minoritários, de repente, que eu não tenho aqui, porque eu acredito piamente que diversidade faz com que o meu negócio seja mais inovador, faz com que a gente pense de uma forma diferente, faz com que eu seja mais competitivo no mercado. São dois pensamentos. São dois pensamentos, não tem nada de errado, acho que são maturidades diferentes ainda de negócio. Eu acho que todas as empresas ainda vão chegar para esse segundo momento, muitas já estão aqui, mas outras estão caminhando. O primeiro passo, muitas vezes, é conhecer os seus colaboradores. Uma pesquisa Censo uma boa iniciativa ali, né, que vai te trazer de novo dados e não opinião, né, em cima disso. E aí os clientes começaram a pedir, hoje a gente tem, né, a gente oferece também uma pesquisa Censo, e a gente quer dar continuidade nisso, primeiro, dar visibilidade para o mercado. Então, acho que a gente sente falta um pouco do benchmark também, então, por região, por tamanho de empresa, por segmento, quão diversas as empresas são, né, quais são os desafios. A gente tem ali, por exemplo, a ONU já com alguns direcionadores ali, né, que ela coloca ali, as empresas querem trabalhar métricas como negros na liderança, mulheres em cargos de liderança, né, e algumas empresas podem se candidatar e falar, olha, hoje eu tenho, sabe, 15, 20% dos cargos, né, de alta liderança preenchidos por mulheres. Eu quero em 2026 chegar a ter 35. Então, cada empresa estipula no final do dia a sua meta, mas ela tem, de novo, um indicador para acompanhar, né? Então, e por quê? No final do dia, porque isso traz mais resultado. Eu acredito também piamente nesse sentido, né, que um ambiente mais diverso, uma organização mais diversa, ela é mais competitiva, né? Então, você ter ali diferentes realidades é importante. Né? Então, pessoas com diferentes... E aí pode... A diversidade no âmbito geral, né? Então, de etária, de raça, Legal. de formação. Perfeito. Né? Então, cada vez mais, né? A gente via um RH lá no passado, por exemplo, de forma bem tradicional, por formação, só tinha psicólogo, né? Só. Né? Então, era sempre aquele mesmo mundo, etc. Começou a vir, né, uma provocação de ter engenheiros atuando ali na área, né, de ter marqueteiros trabalhando na área, de você começar a olhar para IX. Então, poxa, vem do marketing, que era do CX, traz, como é que eu trabalho IX? Muita mudança assim, de cadeira, teve de gente de marketing indo para RH. É mesmo? Porque ele já fazia isso para fora, que é o que ele falou. Ele já entrega experiência para o seu cliente. Por que não, né? Quem é a melhor pessoa para fazer isso agora internamente? Pega o cara que fazia isso no marketing para fora, traz ele para RH. Né? Então, e aí, obviamente, entram outros desafios, que é o desafio que, né, o dado acaba dando pra gente. Então, se eu tenho, por exemplo, muitas pessoas, ou uma diversidade agora de pessoas atuando numa área com formações muito diversas, o que isso impacta no desenvolvimento delas? Como é que eu, empresa, vou começar a oferecer treinamento e desenvolvimento? Tem um cuidado ali, porque quando a gente oferece, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, normalmente as empresas olham o cargo da pessoa, é a área que ela atua, e ela desenha ali uma trilha de treinar e desenvolver. Só que quando eu trago pessoas mais diversas para esse meio, eu falo, eu tenho lá a pessoa que estudou estatística, o engenheiro, cada o psicólogo. Um tá num grau de aprendizado. Grau de aprendizado, e tem necessidades completamente diferentes para se desenvolver e entregar o melhor resultado naquela área. Eu tenho pessoas que eu preciso desenvolver mais o lado de humanas. Eu tenho pessoas que eu preciso desenvolver o lado analítico. Todos trabalham na área de RH e todos são analistas. Mas eles vêm de experiências diversas, formações diversas. Né? Então, isso impacta numa mudança organizacional. Como é que eu trabalho treinamento e desenvolvimento? Então, quando eu falo de diversidade, os dados que a diversidade pode trazer para a gente, de novo, é um dado que eu preciso trazer para dentro da empresa e falar, o que eu faço com isso? Bacana. Né? Se eu tenho poucas pessoas negras numa determinada região, e nessa região, se eu for olhar, né, pessoas negras per capita, enfim, tem uma população que poderia atender essas posições, por que eu não estou chegando até elas? Né? Qual que é o problema? Qual que é a barreira? Né? Vamos entender em recrutamento e seleção o que está acontecendo e mudar isso? Quando eu tenho essa clareza, né, acho que a mudança começa a acontecer. Legal. Então, acho que a gente acredita, né, no âmbito ali da diversidade, ajudando nesse sentido, com dados e cruzando isso com negócio, região, tipo de competências que eu preciso ter aqui para fazer determinada função, e aí a gente consegue abrir a nossa cabeça. Boa, e vocês sentem que as empresas estão olhando cada vez mais para isso também, os clientes? Eu acho que muitas estão, e isso acho que é algo que está vindo até dos próprios colaboradores, né? Então, assim, quem não olhar para isso vai perder pessoas. Né? Não vai ser atrativo para algumas gerações.
né? Então Verdade. é importante olhar, porque eu acho que senão isso você perde o seu valor de mercado. Perfeito. Investidores também acho que estão Olhando, né? Começa a ter algumas questões que são mais regulamentadas, enfim, que você precisa se adaptar. Assim, essa é a realidade de hoje. Então, se você não se adaptar, eu tenho certeza que seu negócio vai deixar de existir daqui a alguns anos. Boa. Isa, queria te agradecer demais. Eu aprendi muito aqui com você hoje. Foi muito da hora conhecer também a história da Pin People. Isso. Obrigado de verdade por ter aceitado o convite. Obrigada, Miguel. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu demais. Então, turma, para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, do Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto.